Olá, Dev! Seja muito bem-vindo ao canal GameCode. Hoje eu vou mostrar um pequeno exemplo de consulta com paginação. Imagine o seguinte cenário: você precisa realizar uma consulta para mostrar os usuários cadastrados no sistema. É uma consulta simples, você realiza um find all, traz todos os registros de uma determinada tabela. E essa tabela tem cerca de 50 usuários. Até aí tudo bem. Mas o número de usuários cresceu e agora temos 250 usuários. É um problema esse número de usuários? Inicialmente não. Mas quando você retorna isso para o cliente consumir, e no caso o cliente que eu me refiro é uma aplicação que vai consumir sua API, todos os 250 registros são carregados na tela do usuário. É uma aplicação web, o desenvolvedor front-end conseguirá tratar esses dados. Ele pode criar uma paginação, mas é uma paginação artificial. Por que eu digo que é uma paginação artificial? Porque ele criou um número de registro por página, mas na verdade todos os 250 usuários, todos os 250 registros estão sendo carregados na tela. Isso não deveria acontecer. Se eu quero que apareça 50 registros por página, a consulta só deveria me retornar na primeira página o número de 50 registros. E quando eu clicasse na segunda página, me traria mais 50. Quando eu clicasse na terceira página, me traria mais 50 e assim sucessivamente. Deu para perceber o pequeno problema que temos nas mãos? Mas isso pode piorar, tá? Estamos falando somente de 250 registros. E se tivéssemos 10 mil registros, 30 mil registros, 100 mil registros, ficou mais complicado, né? O tráfego de dados ia ser muito grande, a API ia consumir muita banda do servidor, a aplicação ficará lenta, causando muitos outros problemas. Então, a melhor maneira que você pode criar para solucionar esse problema seria uma consulta no back-end com uma paginação, onde que ela retornará a quantidade de registro solicitado pelo cliente que está consumindo a API. No nosso exemplo, uma aplicação web. Pré-requisitos: banco de dados, Java 11 ou posterior, Spring Boot, JPA e Hibernate. Aqui estou apresentando a estrutura do banco de dados. É uma estrutura simples, tá? Somente para a gente realizar as consultas. Temos a tabela principal aqui, que é a person, que temos esses campos, e temos uma chave estrangeira de person type. Person type nada mais é do que informando se é pessoa física ou pessoa jurídica. Temos vinculada a person a user, que tem uma chave estrangeira ID person, com username, password, se está ativo ou não, data de criação, data de atualização. E temos também a contact, né, que terá como chave estrangeira dentro dela a ID person, com a informação de phone e e-mail. Aqui já com o IntelliJ aberto, eu vou mostrar um pouco aqui da configuração do meu application property, no meu caso aqui, application YAML. Tá? Para quem conhece aí Spring Boot, né? São configurações básicas, não tem nada de muito diferente, a não ser este carinha aqui, tá? Este carinha aqui, essa configuração, que vai servir para paginação. Então, se atenta a esse cara aqui, eu não vou explicar neste momento, né? Mais para frente eu vou explicar esse cara, mas é a única configuração diferente aí do normal. Temos aqui as migrations. Para quem não sabe o que são migrations são uma forma de gerenciar as mudanças de estrutura do banco de dados de uma aplicação.
Elas permitem que você crie, altere ou exclua tabelas, colunas, índice e outros elementos do banco de dados de forma consistente e controlada. Basicamente, quando eu executar o projeto, o meu projeto ele vai ler esses arquivos, criar as tabelas e já inserir dados nela. Tá? Isso, as migrations serve muito para quando você trabalha em equipe. Quando a alteração do banco de dados é muito constante, né, entre os programadores. Então você cria as inclusões, alterações através de migrations. Então as migrations elas vão controlar todo esse processo, né, através no período de desenvolvimento, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito sobre migration, mas mais para frente eu vou fazer um vídeo, postar aqui no canal sobre migration, mas nesse caso não é o foco. Então, só mostrando aqui superficialmente, essas migrations elas vão ser executadas, vão criar o banco para mim, tá? E já vai inserir os dados, tá? Então, sempre que eu executar, ela vai fazer isso. Se já existir, ela não vai alterar nada, né? Mas se tiver outras migrations, o projeto vai executar e vai fazer as devidas alterações. Temos aqui também entidades. Também não vou me aprofundar, só vou mostrar superficialmente, porque eu já presumo que vocês tenham conhecimento em JPA, né, a parte de relacionamento, mapeamento. Então, só passando aqui para mostrar superficialmente mesmo. Eu tenho aqui a minha entidade base, na verdade não é uma entidade, tá? É um objeto que ela só tem um único atributo, que é o ID. Porque esse ID vai ser compartilhado com todas as outras entidades, porque todas minhas tabelas têm esse campo ID. Então eu crio ela e a minha entidade person ela vai estender a de base que tem a minha ID. Ok? Temos o person type, a mesma coisa, user com o mapeamento aqui, ó, de user com person, que nada mais é que esse carinha aqui. Olha, eu tenho o join column de ID person, que é esse cara que está dentro do meu user, com a coluna ID que está dentro do meu person, ok? Então, basicamente é essa estrutura, não vou detalhar muito. O código já está pronto, eu vou mais mostrar e explicar para vocês. Eu não vou codificar no momento que eu gravo o vídeo, senão o vídeo começa a ficar muito extenso, tá? E não é o propósito. O propósito aqui é mais explicar para vocês e vocês entenderem o que é, como se faz uma paginação. Agora vamos para o que interessa. Eu tenho aqui o meu resource e meu user resource, que nada mais é o meu recurso, né? Ou endpoint, como muitos conhecem. Eu tenho aqui um método findAllFilter, ele vai trazer todos os registros de acordo com o filtro passado. No argumento eu recebo um pageable, são parâmetros que eu vou informar em qual página eu quero trazer, quantos registros por página eu quero trazer, tá? Se ele vai ter uma ordenação, por qual campo vai ser ordenado, um monte de série de configuração que mais para frente eu vou entrar mais em detalhe. Tá? Eu tenho uma classe User Repository Filter, né? Aqui eu recebo um nome, um documento, um e-mail e um username. Tá? Esses são atributos que eu vou receber como filtro para que eu possa consultar no banco de dados, né,
as informações de acordo com os filtros que eu estou passando, né? O nome, ou pelo documento, ou pelo username, ou pelo e-mail, né? Então, essa classe serve para isso, ok? Recebendo isso, eu vou chamar minha classe userRoller, que nada mais é a classe de regras de negócio. O que ela vai fazer? Ela vai retornar uma lista de usuários com paginação de acordo com o filtro informado. Então aqui já começa o início da mágica. Eu tenho na minha classe User Service, né, eu tenho uma interface com este método. Vamos entrar nele, né? É uma interface que ela estende de um generic service. E esse generic service nada mais é, ele tem 4 atributos aqui, né, 4 métodos no caso, com os métodos básicos de um CRUD, né? Find all, find by ID, save, delete by ID, tá? Isso aí é um padrão que eu tenho no meu desenvolvimento, criar sempre um generic, e quem estender esse generic serve vai ter que implementar esses 4 métodos, porque basicamente em todos os CRUD a gente tem basicamente isso aqui, certo? Então aqui eu tenho o meu find all filter, que ele retorna um pager de user, ok? Vamos ver onde ele está sendo usado. Olha aqui. Aqui eu tenho meu user serve impl, que ele faz a implementação daquele meu user service, que é esse cara aqui, que ele também estende de generic service. Ou seja, quando eu faço a implementação do user service, ele obrigatoriamente vai me pedir para que eu faça a implementação do find all, find by ID, save e delete by ID, que nada mais é, eles estão aqui em generic service, ok? E mais a implementação dos métodos específicos que tem dentro de user service. Eu tenho 2 métodos aqui, que eles vão ser implementados juntamente com o que estiver dentro de generic service. Esses caras a gente não vai usar, porque o nosso foco é somente no find all filter. Eles estão aqui porque todos os meus projetos eu tenho esse user service genérico, esse service genérico, né? Então, todos os projetos eu coloco ele porque ele é de grande serventia para mim. Então, nesse eu também coloquei, mas também não vamos utilizar. Então, o find all filter, ele tem um método chamado find all filter dentro do meu user repository, né? Que todos já conhecem. Peraí. Corta. 1, 2, 3, gravando. Então, o meu find all filter, ele tem um método find all filter que está vindo lá do meu repository, user repository, né? Essa classe aqui é um repository do JPA, né, que ele estende de JPA repository. Mas aqui eu tenho um detalhezinho. Eu tenho esse user repository query, né? Se vocês verem aqui, quando eu chamo aqui, ó, repository, find all filter, dentro do meu repository eu não tenho ele. Eu não tenho esse find all filter. Por quê? Esse find all filter está dentro desse user repository query, né? Porque o meu user repository ele estende de JPA repository e user repository query.
ok? Então, ele chama diretamente lá, beleza? Este cara, ele é uma interface, ou seja, ele precisa ser implementado. Aí que vem a grande magia da paginação, né? É neste cara aqui que vem toda a magia da paginação que eu vou explicar linha a linha. Bom, aqui eu declaro uma Entity Manager. O que ele faz? Ele é o serviço responsável por gerenciar as entidades, né? Ele que vai ser responsável pelo gerenciamento de ciclo de vida da entidade, né? Vai fazer as operações de insert, atualizar, remover, fazer o commit, fazer o rollback, todas aquelas coisas que a gente já está acostumado, que a gente já conhece em um CRUD. Então, eu declaro ele aqui e eu crio uma instância de Criteria Builder, né? Eu crio uma instância desse cara, deixo a instância aberta aqui para mim. Aqui eu crio uma Criteria Query, passando o meu user, né, que é a minha entidade principal, que é aqui no banco de dados. São essas informações que eu vou trazer, ok? Né? O que ela faz? Ela é utilizada para criar o objeto de consulta. Ela é chamada para definir a raiz da consulta, a origem da consulta. É como se você fizesse um select, é o início de um select aqui, né? E você passa dentro do Criteria Query o select de qual entidade que a gente vai fazer esse select. Então a gente está passando que a gente vai fazer o select dessa entidade e vai ter um retorno deste tipo. Aqui eu crio uma instância de root que ela serve para definir variáveis de intervalo da cláusula from. Por exemplo, quando a gente cria um where no select, né, tem os intervalos ali. O campo tal tem que ser igual a tal, ao parâmetro que a gente estiver passando, né? Então, este root serve para isso, para criar as variáveis, os intervalos dessa cláusula, ok? Isso é referente à minha entidade user, tá? Que tem esses atributos. Eu só vou conseguir fazer where as condicionais desses atributos que estiverem dentro da minha entidade user, ok? Tá? Só que a gente tem um pequeno problema. Se a gente olhar aqui no nosso mapeamento do banco, né, a minha user, eu vou ter username que eu vou fazer o filtro por ele. Mas eu também vou fazer filtro por name e document, que está dentro da tabela person. E se eu olhar aqui no filtro que eu passo, né, eu passo name, né, que está onde? Dentro de person. Eu passo document, que está dentro de person. Eu passo e-mail, que está onde? Está em contact. E por fim, eu passo username, que está dentro de user. Só que este cara aqui só está me permitindo eu fazer os intervalos desta classe user, desta entidade user. Bom, e como a gente resolve isso? Essa próxima linha, a linha 30, a gente cria um join entre user e person. Se olhar o nosso mapeamento, ó, user e person. O que ligam eles? São esses dois campos aqui, ID com ID person dentro de user. Então, o que eu faço? Eu faço um join, informo a entidade que eu quero o relacionamento, né, com
a outra entidade que eu já tenho aqui no root, né? Dei um nome a esta variável aqui. E o que eu faço? Eu pego o meu root, que eu já tenho aqui de user, né? E faço um join com o campo que ligam eles lá dentro de user. Se eu entrar em user aqui, qual é o campo que liga person com user? É esse carinha aqui, ó. Que eu faço um join call aqui, de ID person, que é o nome do campo da minha tabela user, né? Que tem aqui, ó, ID person. E ele está vinculado, é uma referência a meu ID que está dentro de person, tá? Dentro de person, ID, certo? Então, aqui eu faço um join desses dois campos. Aqui eu criei um enum passando o ID person, né? Que o ID person nada mais é do que o meu atributo person dentro de onde? Dentro de user. Olha aqui, certo? Então, eu faço um root, pego o root aqui, faço um join com o meu atributo person, que está dentro de user, e coloco nesta variável. Agora, eu crio uma array de predicate, né? Aqui que vai estar as restrições, né? Aqui que vão estar as condicionais. Se você reparar bem aqui nessa linha 33, tem um where, onde eu passo exatamente os meus predicates, né? São as condicionais que eu estou passando aqui em forma de array. Então, entrando aqui nesse create restriction, né? O que ele faz aqui? Eu recebo um filter, né? Que são os atributos que eu vou filtrar a minha consulta. Recebo um criteria builder. Esse criteria builder eu já tenho aqui, ó, quando eu crio o meu entity manager, coloco nesta variável e passo esse cara aqui, né? E também recebo o meu root de user, que também já está criado aqui, ó, certo? Está criado aqui, passo ele. Bom, aqui eu vou criar uma lista de predicate, né? E vou começar a fazer a magia. Aqui eu repito aquele mesmo código que eu criei anteriormente, né? Esse carinha aqui. Bom, por que eu criei aqui e também estou criando nas restrições? Porque aqui eu vou precisar deste carinha para fazer a minha ordenação, tá? A minha ordenação. Então, eu preciso desse cara dentro deste método, né? E aqui, no Criteria Restriction, eu também vou precisar dele, né? Eu poderia criar uma outra variável aqui para passar ele também? Poderia, mas eu acho que fica muito poluído. Eu prefiro fazer desta maneira. Crio aqui para poder usar meu order by aqui dentro, porque eu estou criando ele aqui somente para fazer meu order by, né? E aqui eu crio ele novamente para fazer as condicionais da causal array, ok? Então, isso aqui eu já expliquei como faz, né? E se você perceber, no nosso mapeamento do banco, eu também vou fazer o filtro por e-mail que está dentro de Contacts. Se eu entrar aqui no User Repository Filter, eu tenho um e-mail, que está onde? Dentro de meu Contact. Então, eu vou fazer aquela mesma regrinha que eu fiz aqui. Bom, qual é a entidade que eu quero fazer um join? Eu quero fazer um join
com contact, ok? E qual a outra entidade que tem um relacionamento com o contact? É minha person, através destes campos, né? Então, eu boto o contact, informo a entidade que eu quero relacionamento com a outra entidade que eu já tenho um join com user, tá? Que é esse cara aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse join, que eu já tenho, join de person, que eu já criei aqui, que eu já tenho um relacionamento entre person e user, né? Eu já tenho esse cara aqui, ó. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui e vim para cá. Tô aqui, opa. Eu tô aqui e vim para cá. Esse cara aqui. Agora eu quero vir daqui para cá, né? Então, eu estou aqui e quero vir para cá. Então, eu pego esse join person que eu já criei aqui e faço um join com o quê? Com o campo, com o campo contact, que está onde? Dentro, ó, com o meu campo contact, aqui, ó, ID person, que está dentro do meu contact. Se eu olhar aqui dentro de contact, eu tenho meu person, né? Que é esse cara aqui, ó. Olha o relacionamento. ID person dentro de contact com o ID que está lá em person, certo? Então aqui eu faço esse join de person que eu já tenho com o campo contact que está dentro de contact, né? Que está dentro de contact, dentro de contact, aqui, ó. Que é esse cara aqui, como eu falei. Com isso, eu já tenho o relacionamento, o join de user para person, ó, user para person, né? E de person para contact, person para contact, certo? Então, aqui já temos todos os joins que precisamos para fazer as nossas condicionais, né? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer o filtro. Aqui eu vou fazer uma verificação se o meu filter, se o meu atributo name dentro de filter, se ele não está nulo. Se ele não tiver nulo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse predicate, né, que é uma lista, e vou adicionar as condicionais nesse cara, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o meu builder, meu criteria builder, e estou dando um like. É aquele like do select, da instrução SQL, né? Eu quero que esse like, eu vou transformar o que eu estou recebendo em caracteres minúsculos, né? Eu quero que faça um like com campo join person get qual campo? Name. Se eu dentro de join person, né, que é a vinculação de user com person, eu quero o meu campo name. Seja lá dentro de person, eu tenho o meu campo name, o meu atributo name, certo? Aqui eu passo o percent, né, que todo mundo já conhece, né, na frente e atrás do meu campo, do que eu estou recebendo como parâmetro, né? Então, eu estou recebendo aqui o nome Rafael, ou Rafa, ele vai fazer um like no nome, neste campo aqui, name, que está dentro de person, né? Certo? Isso se o campo name não estiver vazio, tá? Porque o meu user repository filter, esses campos não são obrigatórios. Eu posso ou não passar eles na minha consulta.
Se eu não passar, ele vai trazer todos os registros, ok? Agora, eu faço a mesma coisa com document, que o document está onde? Também em person. Então, aqui, eu já fiz a ligação de user e person. User e person. Então, eu já tenho esse carinha aqui. Então, eu vou utilizar ele. Vou fazer a mesma coisa, tá? Like. Esse Lauer aqui não precisa, porque vai vir numeração, né? Então você não precisa transformar em caracteres minúsculos. Mas está aí, não vai fazer diferença. Tá? Vou pegar o meu campo JSON, minha variável aqui, JSON person, e vou fazer um get com qual campo? Document, que eu já criei como eu já mostrei anteriormente, criei um enum aqui que passa o nome dos atributos que eu já tenho nas minhas entidades. Então, faço aqui, né, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que um detalhe. Aqui eu tenho um método, né, que é o Remove Special Characters. Vai remover caracteres especiais, pontuação, tal. Ele só vai deixar letras e números. Por quê? Porque documento, a gente receber lá do front, a gente pode receber com pontuação, sem pontuação. A gente não sabe como vai receber isso, tá? Mas a gente não vai deixar isso a critério do cliente que vai consumir essa API. A gente não vai deixar isso a critério dele, né? Então, ele pode enviar com ponto, sem ponto, não vai fazer diferença para a gente porque estamos tratando aqui. Onde aqui, ó, removo todos os caracteres que não seja A Z maiúsculo minúsculo de 0 a 9. Tá? Então eu removo isso para não ter problema. Por quê? Porque no banco, né, eu tenho um padrão que eu só gravo documentos sem pontuação. E todos os nomes eu gravo com letras maiúsculas. Tá? Por que sem pontuação? Porque é um padrão que eu utilizo, eu acho que fica um visual melhor e eu posso trabalhar melhor com esse tipo de dados. E quando eu retornar lá para o cliente que estiver consumindo, eu posso colocar pontuação, eu posso colocar sem pontuação, o cliente coloca a pontuação lá. Aí fica a critério do negócio. Tá? Então eu prefiro dessa maneira. Ok? O e-mail, se o e-mail não estiver nulo, eu também faço a mesma coisa. Build like, né? O campo e-mail que está onde? Dentro do meu contact, que eu já fiz o join aqui. Ó. Aí eu vou utilizar esse cara aqui. Ó. Se você perceber anteriormente no document, eu usei o join person, porque o document está dentro de quê? Dentro de person. Já aqui eu uso join contact, porque o e-mail, o meu filtro de e-mail, o meu campo e-mail, está dentro de contact, e onde eu criei um join aqui de person para contact. Ok? E meu user name. Ok? Eu fiz a mesma coisa com um like. Percebam que todas as minhas consultas eu estou fazendo com like. Tá? Mas, digamos que o meu username eu não quero um like, eu quero que a consulta seja igual ao username. Não que comece ou termine com uma determinada parte da palavra. Eu quero que seja exatamente igual. Tá? Então, vamos mudar isso aqui. Deixa eu manter isso aqui, só copiar. Tá? Então, como vai ser? Eu vou pegar o predicate, a mesma coisa. Vou adicionar o builder, né? Ponto
equals. Aqui, ó, as instruções que temos. Temos bastante. Like, equals, like, var, is false, is true, is not like, ó, between, existe, grant time. Ó, tem uma série de condicionais, tá? Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando sobre consultas, criterias, né? Então eu vou explicar exatamente essas condicionais aqui, tá? Então, por enquanto, não vamos nos ater neste ponto. Então, aqui eu vou utilizar o equals, tá? Utilizando o equals. Então, ele vai me pedir para mim qual é o root, né? Eu tenho que passar o root para ele para dizer qual é o campo que eu vou consultar. O meu username, ele está aonde? Dentro, né, de user. Eu tenho aqui a junção de person, use person, de person e contact, e o do meu user é esse cara que eu estou recebendo aqui, ó. Tá? É esse carinha. Então, eu vou dar um root, tá? Ponto get, que eu vou informar o campo que eu quero pesquisar. Né? E qual é o campo que eu quero pesquisar? Está dentro de entity, o entity enum que eu criei, né? Ponto username ponto get value, né? Igualzinho está aqui em cima, certo? Ó, igualzinho que está aqui em cima. Então vamos continuar. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui, tá? Ele me pede o campo que eu vou fazer a pesquisa, mas também ele me pede, né? Ele me pede o valor que eu vou pesquisar dentro desse campo. Opa, aqui não é document, aqui é username. Tá? Então ele me pede o campo que eu também vou pesquisar por ele. Então vou dar uma vírgula aqui. E qual vai ser o campo? Vai ser esse cara aqui, ó. Filter get username. Filter.get username. Opa, o que está errado aqui? Ah, tá. Isso aqui está errado. E isso vem aqui para trás. Tá? Então, deixa eu separar aqui para ficar um pouco mais entendível. Né? O que eu faço? Eu pego o meu build, que eu estou passando aqui como parâmetro, e vou fazer um equal. Né? Que, como eu mostrei anteriormente, ele tem vários métodos aqui. Tá? Vários métodos, mas eu estou usando o equal. Ele me pede, né, uma expressão. Opa, ele me pede uma expressão aqui. Né? Ele me pede uma expression e o objeto. Né? Qual é a expressão? É esse cara aqui. Eu estou passando o root, que é a do meu user, que é o meu campo que eu quero pesquisar está dentro de user. E eu passo qual é o nome do atributo que eu quero pesquisar, que eu estou passando através de uma ent, de um enum, né, que está lá em perso, que é o name. Este carinha aqui, este atributo. Tá? Aqui não é o nome do campo da tabela, tá? Apesar que é a mesma coisa, tá? Mas não é o campo da tabela, mas sim o nome do atributo da minha entidade. Correto? Passei qual é o atributo que eu quero pesquisar e o valor que eu quero pesquisar. O valor não importa se ele vai estar maiúsculo ou minúsculo, tá? Ele vai pesquisar de qualquer maneira. Estando minúsculo ou maiúsculo, ele não vai fazer essa diferença. Então, aqui
Nesta consulta, eu faço um equal, que eu quero que o username seja igual o texto, o valor que eu estou passando. E aqui eu faço um like, que pode ser alguma parte do valor que eu estou passando, tá? Não faz sentido ter os dois, tá bom? Esse cara aqui eu estou botando só como exemplo se eu tivesse que utilizar o equal, né? Ou você utiliza um ou você utiliza o outro, tá? No meu caso, eu vou utilizar só o like. Então, esse cara aqui é só mesmo de apresentação para vocês conhecerem um pouco melhor. Como eu falei, eu vou fazer um curso de consultas, critérias, mais para frente, vou disponibilizar e vocês vão entender melhor o conceito de criteria. Tá? É um pouquinho complicado? É um pouquinho complicado de início, de entender, mas conforme vocês estudam, vão aplicando, vocês aprendem e fica muito fácil o entendimento disso, correto? Vão sentir dificuldade no início, mas isso é normal. Depois vocês vão estar com isso aí na palma da mão. Então, as condicionais prontas, eu retorno o meu predicate, correto? Se nenhuma dessas condicionais, entrar nenhuma dessas condicionais, se todos os campos do filtro for nulo, ele vai retornar uma array vazia, tá? Então, ele não vai aplicar os filtros. Então, voltando aqui, onde que eu chamo o criteria restrictions, né? Fiz todas as condicionais aqui e retornei aqui para esta variável aqui, para essa array. E eu vou colocar essa array dentro da minha cláusula where. É aquele where lá do select, das instruções SQL. Ok? E aqui eu estou passando um order by para ele retornar o meu resultado pelo meu campo name, que está dentro do meu join person, que é o join que eu faço entre user e person. Por isso que eu criei este cara aqui, tá? Porque eu vou precisar dele aqui. E depois eu criei ele aqui também, porque eu também vou precisar dele aqui. Então, vinculei ele dentro do meu where, fiz um order by crescente pelo campo name, pelo atributo name, que está dentro do meu join person, né? Esse carinha aqui. Pronto. Eu tenho aqui a minha criteria query pronta. Aqui embaixo eu tenho a minha type de query, né? O que ela faz? Ela é usada para preparar a consulta para execução, né? E especifica o tipo da consulta. Okay? Eu pego o meu manager, esse carinha que eu criei aqui, create query. Então, create query é para criar a consulta, eu preparo e crio a consulta com o quê? Com a criteria query que eu já preparei aqui em cima, certo? Então, agora eu vou para este método aqui, que é add page restriction, né? O que ele faz? Ele está aqui na minha classe estendida, o user restriction, né? O que ele vai fazer? Bom, aqui eu recebo um type de query, né? Que é este cara aqui que eu já criei, né? Ele está pronto para execução. Na verdade, aqui ele já executou, ele já tem a resposta aqui, né? E passo um pageable, né? Que esse pageable eu recebo aqui no meu método findFilter. Né? Esse pageable vocês vão entender mais para frente, na hora que a gente executar os testes, vocês vão entender para que ele serve. Então aqui eu crio uma variável, né, que é a página atual,
E dentro desse pageable, eu tenho o número da página que eu estou, né? Ou que recebi por parâmetro aqui, nas configurações. Pego o total, eu crio uma variável chamada total de registro por página, que dentro do meu pageable eu tenho esse cara, page size. Tá? Também crio uma variável chamada primeira página do registro, primeiro registro da página, tá? Que eu pego a página atual, né, vezes o total de registros por página. Né? Então, eu adiciono dentro do meu type de query, né, o primeiro registro da página, né, através desse set first results, e o máximo de registro por página, que é esse cara aqui que eu já fiz o cálculo, que eu já peguei esse cara aqui. Ok? Então, com isso, ele adiciona a resposta, que é um type de query, dentro desse carinha aqui. Tá? Adiciona dentro desse carinha aqui. Tá? Aí você pergunta, pô, mas como eu adiciono, ele está adicionando dentro desse type de query, né, dentro desse resultado aqui, sendo que esse método ele não retorna nada, ele é um void, né, e não retorna nada e não está fazendo uma associação com esse cara aqui. Bom, aí que está a magia. Não sei, o Java ele consegue entender que você está fazendo este tipo de associação como se estivesse fazendo assim, ó. Pego esse carinha aqui, ó, só vou fazer uma mudancinha aqui rápido. Em vez de void, eu retorno isso aqui e retorno um type de query. Olha, é como se estivesse fazendo isto, tá? Isso funciona normalmente, tá? Só que eu tenho essa maneira de fazer também, que eu não preciso ficar vinculando novamente aqui. Então o Java entende que se eu fizer isto, tá? Ele entende que eu estou associando esse carinha a este aqui, certo? Então, continuando. Então, retornei o type de query, né? O mesmo type de query que eu recebo aqui, eu estou retornando só que com esses dois caras aqui. Tá? Beleza. Tenho a resposta. Então, agora eu preciso retornar um page. Então, eu dou um return new page input, né? Que esse page input, ele estende, né, de um page. Então, se ele estende não, ele implementa um page. Então, se eu estou retornando o page input, automaticamente eu também estou retornando um page. Ok? Então, esse cara, ele me pede uma lista. Então, eu pego esse type de query, get result list. Ó, o get result list dele é um tipo de lista. Ele me pede o page que eu estou passando, que estou recebendo aqui, e ele me pede um total, né? Que é o total de páginas. E como eu vou ter esse total de páginas? Através desse método que eu tenho aqui embaixo. E o que esse método faz? Basicamente, ele se repete um pouco do que está aqui, alguma parte. Eu crio uma variável, né, chamada build, chamo o meu manager que eu já tenho aqui instanciado, né, e faço um get criteria builder. Só que a diferença aqui que o criteria query eu passo em user, no tipo user, aqui ele vai me retornar um long.
tá? Porque eu preciso retornar um long aqui, porque ele me pede aqui dentro do PageImp um long. Tá vendo? Ó, total, long total. Certo? Então, eu aqui crio um builder, create query, passando um tipo long. Porque aqui eu passo um tipo user. Então aqui eu passo um tipo long porque eu quero receber um long. Tá? O root também é a mesma coisa que se repete ali, né? Que é o meu root principal, que é de user, porque a consulta é em cima de user. E através desse root aqui que a gente vai criando outros joins, mas o principal root é esse cara aqui. Aí aqui eu passo o user e faço a mesma coisa aqui, ó. Predicate, igual eu fiz aqui em cima, ó, aqui, e faço um criteria restriction novamente. Só que eu já tenho ele pronto. Eu não preciso alterar, não preciso fazer mais nada. É só chamar ele novamente. Porque os parâmetros que eu passo nessa consulta, as condicionais, vão ser a mesma dessa daqui. Porque aqui eu preciso saber o total de registros que ele vai me trazer. Né? Então, faço a mesma coisa. Criteria query, where, passando meu predicate, que são essas condicionais aqui. Né? Faço um criteria select o quê? Builder count, ou seja, eu vou contar o número de registro que retornar no meu root. Tá? E aqui, faço um manage, create query, passando esse carinha aqui e retornando um single result. Né? Um single result, que nada mais é do que um long. Então, com isso, eu recebo aqui, consigo o total de páginas. Com isso, eu tenho a minha consulta pronta. Então, vamos voltar lá na minha regra de negócio que chama esse cara aqui, tá? Que é esta linha 31. Né? Então, mostrei toda a consulta e vamos retornar essa resposta. Só que você perceber que o meu find all filter ele retorna um pager, né, do tipo user. E aqui eu estou retornando um pager do tipo person response, né, com uns atributos já que eu já coloquei aqui. Porque isso aqui é um DTO, tá, gente? É um DTO. Se você já conhece, o pessoal aí que já tem conhecimento em Java, em Spring, sabe o que é um DTO. Então, eu estou retornando um DTO, não estou retornando a entidade. Né? Porque, se você reparar, dentro da entidade eu tenho password. Né? Eu não posso retornar isso. Não poderia retornar esse password. Então, eu converto para DTO. E se você olhar dentro de User Read Response, você vai ver o ID, né? Na verdade não tem nem isso aqui, tem nem isso aqui, mas vamos lá. User, né? Se está ativo ou não, data de criação e data de alteração. Mas o password ficou de fora. Certo? Então, o que eu faço? Então, a resposta, né? Eu coloquei ele numa variável do tipo pager user, certo? E aqui eu vou converter, tá? Eu não vou entrar em detalhes de converter, tá? Aqui eu utilizo o mapper para converter a minha entidade em DTO, tá? Então não vou entrar
nesse mérito. Então, recebi aqui a resposta da minha conversão, né? E eu tenho que retornar um pager ímpar, que ele, como eu te mostrei anteriormente, ele implementa o pager. Então, quando eu retorno ele, automaticamente eu também estou retornando esse tipo. Só que esse carinha, lembra? Ele pede uma lista, né? Pede um pageable, que eu tenho aqui, e recebe um total de paginação, um total de página. Né? Que aqui, ó, na criteria, eu obtenho esse cara aqui. Né? Só que quando eu faço a conversão aqui, este cara total eu perco, né? Porque eu vou ter que retornar aqui um novo pager impel e eu não tenho mais ele. Então eu criei um outro método dentro de user service, né, aqui, que chama o meu total paginator. E esse total paginator, né, nada mais é, ele está dentro do meu user repository query, que ele faz uma extensão aqui dentro do meu repository. Eu tenho o meu repository normal, né, com a anotação repository, que estende JPA repository e também estende meu user repository query. Né? E esse cara, esse total paginator, ele está onde? É aquele método que eu mostrei por último lá dentro do meu user repository impl. Tá? É a mesma coisa, não muda nada. Eu só estou reutilizando ele dentro do meu service, chamando ele novamente aqui. Ou seja, ele é chamado duas vezes. Quando eu tenho esse cara aqui, quando eu vou retornar ele aqui, eu chamo ele, né? Só que quando eu faço a conversão da minha entidade user para person response, que eu tenho que dar um new page impl, eu tenho que passar ele novamente. Né? Eu já não tenho mais ele. Então eu passo novamente, por isso que eu criei esse método aqui para chamar ele aqui. Ó. Então eu tenho ele novamente. Então com isso, eu tenho o total de páginas, eu tenho a lista, né? E tenho o pageable que eu recebo aqui. Agora vamos fazer os testes. Estou aqui já com o meu Postman aberto, né? E vamos fazer os testes. Vamos lá. Eu estou passando aqui habilitado o page e o size. O que significa esse page? Esses são os parâmetros que eu recebo aqui, ó. É esse pageable, tá? É este carinha aqui que tem vários parâmetros, tá? Então, eu estou passando aqui o page, o que significa que eu quero que ele esteja na página 0, ou seja, a primeira página. Página 0 é a primeira página, tá? E eu quero que a minha consulta, o tamanho por página, seja de 50 registros por página, tá? Então eu vou realizar a consulta, ele me retornou a consulta, tá? Aqui, ó. O nome, o document, é uma pessoa física, o e-mail, tá? Se vocês perceberem, olha, o nome, né, está em letra minúscula, sendo que no banco está em letra maiúscula, né? Quando eu faço a conversão aqui, eu converto para esse tipo. Né? Como eu te falei, eu tenho um padrão. Então,
os nomes, textos, no banco eu coloco tudo em letra maiúscula e quando eu faço a consulta eu coloco bonitinho assim, ó, sem espaçamento, o e-mail também vem tudo minúsculo, tá? Eu tenho um padrãozinho aí a seguir. Então, voltando, eu estou mandando, eu quero que seja a primeira página, né? E nessa página tenha 50 registros. Se eu olhar lá no final, ele me diz, ó, total de páginas, 1. Eu só tenho uma página. E o total de elementos, 50. E o total geral na consulta não. O total que eu tenho no banco de dados, né, são 50. Aqui ele me diz que eu estou na primeira página, né? Aqui ele está me dizendo se eu tenho uma ordenação que eu posso passar aqui através de sort, né? Através dessa variável aqui, e eu boto o campo que eu quero fazer o sort, mas esse campo aqui eu não configurei lá na nossa consulta, tá? Então não vai funcionar. Então ele me diz aqui ó, o pageable aqui, que é este carinha que eu passo através do atributo aqui, do parâmetro do meu método, ok? Bom, se eu tentar passar a página 1, que no caso seria a página 2, tá? Porque ele começa sempre na página 0, igual uma array. A gente sempre começa a array contando do 0, 1, 2, 3 e não do 1, tá? Se eu passar a página 1, ele não me retorna nada. Por quê? Porque eu não tenho essa página, que no caso seria uma página 2. Porque se eu voltar aqui, ó, página 0, ele me diz lá embaixo, ó, total de páginas, 1, que nada mais é desse carinha aqui, ó. Lembra? Essa consulta aqui é esse carinha. Ele fez o cálculo e viu, só tenho uma página. Então você não pode ir para a página 1, que seria no caso página 2, né? Nem na 13, nem na 14, porque não existe, né? Então, vamos lá. Bom, ok. Eu tenho 50 registros por página. No banco de dados, usuário, eu também só tenho 50 registros, tá? Só que eu estou informando aqui que eu quero, por página, apareça 50 registros. E se eu quiser menos registros? Né? Eu quero que apareçam, por página, 10. Vamos lá. Vamos ver o que mudou lá embaixo. Ó, ele diz que eu estou na page number 0, né? E que o total de páginas são 5. E o total de elementos são 50. Tá? E eu tenho por página 10 registros. Beleza? Entenderam? Legal, né? Bacana, né? Bom, e se eu não passar esses caras aqui? Se eu não passar esses caras aqui, o que será que vai acontecer? Ele vai retornar a mesma coisa. Estou na página 0. O número de registro por página são 10, né? O total de páginas é 5 e o total de elementos eu tenho 50. Bom, mas como ele retornou a page size, né, o número de registro por página 10, lembra lá no início do vídeo que eu falei aqui no application, este carinha aqui? Porque eu tenho configurado aqui, ó, o pageable, né? Eu tenho, ó, o default por página, 10 por página, e o máximo de registro por página é 50. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é, deixa eu abrir aqui, ó,
Este carinha aqui, exemplo aqui no Prime Face. Eu tenho 10 registros por página, tá? Que é esse carinha aqui. E aqui, quando eu abro, ele me diz, ó, eu tenho a opção de ter 5 por página e no máximo 10 por página. Então, isso é exatamente isso. O default são 10 e no máximo eu só vou ter 50 por página. Então, se você mandar um parâmetro aqui para mim, dizendo que eu quero 300 por página, ele vai ignorar e vai trazer 50 por página, porque já está configurado aqui no meu application YAML, que é só 50. Né? Aqui é page parameter, que é o nome do parâmetro que eu vou utilizar, que aqui, ó, é o page, tá vendo? Se eu quiser um outro nome, botar José, então eu posso botar aqui José e ele vai conseguir trazer a página que eu quero através desse parâmetro aqui que eu criei. E aqui embaixo também, ok? E o parâmetro de sort também é a mesma coisa. O nome vai ser sort, mas eu posso botar o outro nome aqui se eu quiser, sort W. O que eu quiser aqui, então eu consigo refletir aqui no meu Postman. Beleza? Então, aqui eu passando a página 10, 10 por página, ele me diz que eu estou na página 0, que o tamanho são 10 por página, né? O total de páginas são 5 e o total de elementos são 50. Então, aqui eu já tenho a página 1. Olha só, se eu olhar lá embaixo, ele me diz, estou na página 1, 10 por página, tá? Eu tenho um total de páginas de 5. Né? Ele me diz se é a última página, ele não é a última página. Ele me diz aqui se é a primeira página, não é a primeira página. Para que isso serve? Para isso aqui, ó, primeira página, última página. Esse carinha aqui, ó, para você poder habilitar e desabilitar. Por exemplo, se eu chegar aqui, ó, a página 0, que é a primeira página, ele me diz o quê? Olha aqui, ó, first true. Então, eu retornando isso lá para o cliente, o desenvolvedor, ó, ele diz, é a primeira página? É a primeira página. Então, ele vai e desabilita isso aqui para você não ter que poder clicar aqui, já que ele está na primeira página. E no last page está false. Então, ele pode habilitar dizendo, ó, não é a última página, não, então eu posso habilitar isso aqui, para ele poder clicar e ir para a última página. Através do quê? Do total de page. Ele verifica, é a última página? Não. Então, quando ele clica aqui, ele vai para essa última página. Tá? Que nesse caso aqui está mostrando 5. E na verdade aqui, se eu quiser ir, seria a quarta página. Olha, né? Aí é que ele diz, ó, é a primeira página? Não. É a última página? Sim, certo? Bom, agora eu quero aqui, eu não quero, eu quero 20 por página. Então, olha, ele me diz aqui que eu estou na página 0, que são 20 por página. Ó, o total de páginas, 3, que é 20, 20 e a última vai ter 10, porque eu tenho o total de elementos 50. Ok? Ó, o tamanho da página é a última página? Não. Então, aqui eu estou na terceira, então aqui seria a 2. Se eu for para a página 2, ó, vamos contar aqui quantos registros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 10 registros, porque é a última página. A primeira página tem 20 registros, a segunda 20 e a última somente 10 registros. Ok? Então vamos testar as condicionais agora, né? Aqui, né? Vamos começar primeiro pelo nome. Vou desabilitar isso aqui, porque ele já tem lá no Application YAML as configurações. Então, name, Brag. Não temos Brag. Vamos ver aqui no banco alguma coisa. Aqui, Nelson, Rodrigo Nelson Nogueira. Nelson. E trouxe aí o Nelson, né? Dizendo que está na primeira página. Temos 10 páginas, 10 registros por página, né? E o total de uma página só. Beleza? Vamos ver agora aqui Enzo. Só em. É só botar em. Vamos ver o que ele busca. Tudo que tiver em, ele vai trazer. E o nome, vamos ver. 1 registro, 2 registros, 3 registros, 4. Bastante registros. Então, aqui, ó, vamos ver o número de registros. Ó. Total de página 2, 11 registros. Tá? Então, vamos pelo documento. Vou pegar um documento aqui, parte de um documento. Tá? Vamos desabilitar isso aqui. Document. E olha, ele trouxe somente um registro. Tá? Se você olhar aqui, o document, ele também é um like. Tá? Também é um like. Então, eu estou botando parte do documento, ele está me trazendo. Mas o correto aqui seria um ícone, né? Não like. Percebi isso agora. Documento, vamos mudar isso aqui rapidinho. Documento seria um ícone. Deixa eu tirar isso aqui. Um documento seria melhor um ícone. Tá? Vamos executar aqui. Então, tem o ícone, passando o documento, tirando, removendo os caracteres. Tá? Vou executar novamente. E vamos lá. Então, aqui, como é um equals, isso aqui já não vai funcionar. Olha, não trouxe nada. Porque ele pede o documento inteiro. Tá? Agora ele trouxe. Agora eu vou botar com pontuação. Ó. Com pontuação. Será que ele vai trazer? E trouxe. Por quê? Por causa desse carinha aqui, ó, que removo os caracteres. Se eu não tivesse esse cara, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos lá. Se eu não tivesse esse cara, olha aí, ó. Tá vendo? Então é importante você fazer esse tratamento, porque isso vai ficar independente do que o front lá, o cliente que consome a API, vai te enviar. Ele pode mandar com ponto, sem ponto, que não vai fazer diferença porque eu estou tratando isso aqui. Certo? Então, você não pode deixar isso a cargo do front-end, do desenvolvedor lá. Ele tem que mandar com ponto, sem ponto, com espaço, sem espaço, e você tratar isso aqui. Então, vamos lá. Ó. E tá aí, ó. Trouxe. Ó, vamos fazer um exemplo aqui. Além de ponto, vou botar espaço. Olha, ele trouxe. Por quê? Porque aqui eu removo tudo, deixando somente número, letras
e números. No caso aqui, como é documento, eu poderia deixar só números, né? Mas eu deixei letras aqui também, porque eu posso utilizar esse método aqui para outros casos também. Tá? Então, ó, posso botar com espaço, no início, no final, que ele sempre vai buscar. Ok? Então, vamos username, já vi por username, vamos ver aqui username. Vamos pegar um username aqui, está dentro de user. Ó, username, esse carinha aqui, e trouxe. Ok? Como está o username aqui? Ó, username a gente poderia também botar um equals, né? Também ficaria legal em vez de um like. Né? E-mail também um equals. Bom, isso aí fica a critério de vocês. Vocês vão mexendo aí, modificando da maneira que vocês querem. Isso aí é muito regra de acordo com o negócio. Tá? Então aí está funcionando. Né? Ah, deixa eu ver aqui outro filtro, né? E-mail, né? E-mail a gente não fez ainda. Deixa eu colocar o e-mail aqui, retirar isso aqui e botar um e-mail qualquer aqui que está dentro de conta. Vamos pegar este carinha aqui. Vamos lá. E tá aí. Trouxe. Bom, vou conciliar o e-mail com o document. Ele não vai me trazer nada. Por quê? Porque ele pode achar o Simone, pode achar documento, mas, né, como aqui a condicional, cadê? Quando eu faço a condicional aqui, né, ele adiciona tudo dentro do predicate. Então, quando ele adiciona dentro do predicate, ele faz e isso, e aquilo, e isso, e aquilo. Então, ele sempre tem que estar igual às duas condicionais. Né? Então, ele não acha essas duas condicionais. Ele acha uma ou outra. Ou acha essa, ou acha essa. As duas não vai achar. A não ser que o e-mail, né, o documento, fosse do dono, né, do caso da Simone que tenha esse e-mail, que o documento fosse do mesmo usuário que tenha este e-mail, ok? Então, tá aí a paginação funcionando. Então, finalizamos por aqui. Mais uma vez eu agradeço por assistir o vídeo e se puder, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos, tá? Isso me ajuda bastante poder crescer o canal e poder estar postando mais dicas de programação para vocês aqui no canal, tá bom? Agradeço demais aí e muito obrigado. Fui!